Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 30 de maio de 2022, nós vamos continuar nosso sexto. Às vezes eu troco a ordem, mas eu acho que é o sexto vídeo do livro Tragédia e Esperança do Carol Quigley, que está muito bacana. Bacana, né? Esse é um eufemismo para dizer importantíssimo, na verdade. Se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo você, começar do começo, para você pegar na sequência. Bom, antes da gente começar, alguns recadinhos rápidos. Primeiro, claro que lembrando vocês dos meus livros, tá? Todos quadrinhos produzidos por mim mesmo, roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei, transformei em quadrinhos adultos, que o pessoal lê e chama de cinema gráfico, realmente dá a sensação de você estar vendo um filme, não é? Com grandes artistas, tá? Que eu contrato o pessoal que trabalha para a Marvel, para descer para o mercado europeu. Então, assim, todos com mais de 100 páginas, material de primeira, ó, tem a trilogia do Aurora, Caos Ômega, tá? Falando de nova ordem mundial, tecnocracia, cibernética, tudo isso que a gente está vivendo hoje, tem muita coisa, tá? Aqui que sintetizada em forma de história que vale a pena vocês conhecerem. Knock Me Out, a gente está vendo, né, como o pessoal estava sedento por Top Gun, por um filme com aqueles valores assim, né, de superação e tal. Aqui o Knock Me Out tem tudo isso, tá? E tem trilha sonora também no Spotify, então tem um QR Code aqui que você lê e vai ouvindo as músicas para criar a sensação de estar vendo um filme mesmo. Um outro dia onde a gente aborda tudo que o jovem tem que lidar hoje em dia: droga, sexo, política, lacração. Uma história que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, muito, muito legal. E comunhão, aqui o bicho pega, como sobreviver, como encarar o mal face a face e não esmorecer, não, né, perder a fé, mas vencer, tá bom? Vencer o mal. Então é isso aí, pessoal, material de primeiríssima que você adquire diretamente comigo, tá? Através dos links que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. E olha só, levando o combo, a gente está com essa promoção ainda, tá? Tem mais poucos, tá? Eu acho que você deve ter menos de 15 posters, mas você ainda leva um pôster, né, do Bob de Souza, aqui do Super Artista, o pôster do Ômega, e eu acho que ainda tem mais duas. Eu acho que tem essa e mais uma só camiseta, mas ainda tem, então ainda estou anunciando aqui para vocês, tá? Que foi feita para a campanha do Ômega ano passado, então algumas pessoas que não conseguiram adquirir durante a campanha falaram: poxa, ainda tem camiseta? Então tem mais algumas, corre, corre, entre em contato, aqui embaixo tem então o meu Instagram, @Felipe_Folgose, tem a página do Aurora HQ no Facebook, tá? Também você clica, cai lá direto. Ou um e-mail, se você não usar redes sociais, você manda um e-mail e eu explico direitinho como você faz para receber na sua casa, em qualquer estado do Brasil, outros países também, com uma dedicatória, tá? Então não é pela Amazon, é diretamente comigo, tá bom? O que mais? Tem os links do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não dá para postar aqui no YouTube. Então tem lá o vídeo da semana passada que eu subi, muita informação, em breve eu vou fazer um outro, né? Mas é esse vídeo para a gente ficar atualizado. Então, e além disso, né, tem muita coisa que vai acontecer no futuro lá. Não é por nada, pessoal, mas eu sempre fico prestando atenção e dá para a gente já ver tendências de coisas que, né, vão acontecer, tá bom? Então assistam lá, que mais? E tem o link do Subscribestar, que é a plataforma dos apoiadores do canal. Então muito obrigado a você que apoia o canal lá no Subscribestar. E se você quiser se tornar um apoiador, é só entrar lá, tá bom? E participar. Muito bem, pessoal, vamos então voltar aqui, né, ao nosso super livro. Aqui ele estava dizendo assim: a gente está nesse momento falando da Guerra Fria e dessa rivalidade nuclear, né? Então, entre 1945 e 1950, né? Ele diz assim, olha, esse mito, né? A gente tem que retomar um pouquinho aqui esse mito da questão dessa dicotomia, né? Principalmente, né? Então, de novo, né? De várias nações, né? A gente tem que entender qual que é esse processo que eles foram fazendo com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra. Né? Então, a Primeira Guerra basicamente acabar com as monarquias, né? Acabar com ainda as colônias e tal, acabar entre aspas, né? Que algumas, por exemplo, o Império Britânico ainda existe, né? Mas depois da Segunda Guerra
dessas várias nações democráticas, fazer basicamente 2 blocos. Então, né, de vários já fez 2 e de 2, né, o final vai ser 1. Sempre mirando, né, um governo global, né, um sistema econômico mundial, tudo, né, uma nova ordem mundial onde tudo está centralizado. E claro que, né, quem acompanha o canal sabe que eu já mostrei também, inclusive, a parte esotérica, oculta, espiritual disso, né, que eles têm, inclusive na própria ONU, né, com o Lucius Trust e tal. Mas então ele fala assim, olha, esse mito, como todas as fábulas, na verdade, tem uma verdade muito módica, né? Ela existe, mas tem existido, né, por uma geração, que é essa rede internacional anglófila, tá? Que opera até certo modo, né, de uma forma radical, né, com atos comunistas, tá? Então, peraí, você fala uma rede anglófila, isso a gente não pode esquecer que eu li antes para vocês, para preparar para esse livro aqui, eu li o livro O Estabelecimento Anglo-Americano, que é exatamente, né, esse controle feito pelos banqueiros sediados principalmente na Inglaterra, né, usando os Estados Unidos, usando, né, os países na época ainda da colônia britânica, né, Índia, China, os diversos países ali no Caribe, que na verdade ainda pertencem, né, Barbados, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, né? Então, assim, aí você fala, peraí, eles promovem o comunismo? Não parece que eles são inimigos? O capitalismo não é inimigo do comunismo? Não é essa a intenção que eles querem? Então, o que foi feito durante essa Guerra Fria? Consolidar essa polarização, né, mundial, agora num nível mundial. Então, se a gente controla, né, a gente consegue ficar jogando um lado contra o outro e sempre avançando o propósito para chegar na nossa síntese final de um governo mundial. Continua assim, de fato, né, essa rede que nós podemos identificar como os grupos das mesas redondas. Quem são esses grupos? Os grupos feitos pelo Cecil Rhodes, né? Lembra? Eu li lá no livro para vocês, né? Que fez uma sociedade secreta mesmo, né? Falei para vocês dos testamentos deles, falei que ele diz, né, na biografia dele, eu quero criar uma sociedade secreta, né? Então, eles falam assim, eles não têm nenhuma aversão em cooperar com os comunistas, até porque eles criaram os comunistas, né? Eles apoiaram, né, a Revolução Russa, isso foi feito por eles, né? Exatamente para criar essa polarização. Ou, né, tanto eles cooperam com os comunistas ou com qualquer outro grupo, né? E frequentemente fazem isso. Ele fala, né, o Carol Quigley, ele fala, eu sei das operações dessa rede porque eu tenho estudado isso por 20 anos, né? E foi permitido, né, me foi permitido por 2 anos, no começo dos anos 60, examinar os seus documentos secretos, tá? De novo, então, Carol Quigley, historiador lá da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C., uma universidade jesuíta, ele é dessa galera, pessoal, né? Ele basicamente é um historiador deles, tá? O livro é de 66, então ele estudou isso por 20 anos, pelo menos, né? Ele fala, eu não tenho aversão a isso. Ele é globalista, tá? Né? Ou ele não tem aversão a isso, a esse controle anglófilo, né? Ou a maior parte dos seus objetivos, né? E eu tenho, por grande parte da minha vida, estado próximo a esse grupo, né? E a muitos dos seus instrumentos, tá? Claro, ele, de novo, né? Ele faz parte do sistema. Por isso que esse livro é muito importante, né? Na verdade, o que o Carol Quigley escreve, porque é um documento de dentro, não é alguém de fora escrevendo sobre eles. É alguém que faz parte do grupo escrevendo sobre eles, né? Basicamente documentando, né, o que eles fazem, a história deles, tá? Ele fala assim, eu tenho, vamos dizer,
sido contra, né? Eu tenho me colocado contra, né? Tanto no passado quanto recentemente, algumas poucas das suas políticas, né? Então ele fala assim, olha, a única coisa que eu faço objeção são algumas poucas políticas deles, né? Notavelmente, né? Ou principalmente na crença de que a Inglaterra ela era um poder atlântico ao invés de um poder europeu, né? E que deveria ter se aliado ou até mesmo se federado com os Estados Unidos e se manter isolado da Europa. Então ele está falando assim, na verdade eu acredito, por que o livro anterior é o estabelecimento anglo-americano? Então é o que ele chama dos atlânticos, né? No sentido disso, essa ligação, né, no Oceano Atlântico da Inglaterra com os Estados Unidos principalmente, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra usando, sempre tentando arrastar os Estados Unidos para todas as guerras, para a Primeira Guerra, para a Segunda Guerra, né? Usando os Estados Unidos como o seu cão de guarda, né? O seu músculo, o seu guarda-costa. Ele fala, não, eu acho que a Inglaterra ela deveria ser mais próxima do bloco europeu. A Inglaterra deveria se ver mais conectada, é uma ilha, né? Então ela, inclusive fisicamente, não está conectada à Europa, mas assim, ele fala que a Inglaterra deveria estar mais próxima, a se ver mais como um poder europeu, né? Mais do que um poder atlântico. Né? Mas ele fala em geral, né? A minha principal diferença da opinião é que eu gostaria que se mantesse velada, vamos dizer assim, né, secreta, e que eu acredito que o seu papel na história já é significativamente grande para ser conhecido, né? Então ele fala assim, de novo, ele é um cara que ele está falando assim, olha, essa história deveria permanecer mais secreta ainda, né? Senão deveria ser... É um contrassenso, né? Não é à toa que, pessoal, que depois da primeira edição do livro, eu já contei aqui, né? Eles destruíram os fotolitos do livro, né? Para que não pudesse ser, né? Tivesse uma segunda impressão, uma terceira impressão, né? do livro, né? Ele continua falando assim, olha, os grupos de mesa redonda, né? Eles eram semi-secretos, tá? Eram discussões, vamos dizer, rodadas de discussões semi-secretas. E eram organizados por lobistas, vamos dizer, né, dos grupos do Lionel Curtis, né, do Philip H. Kerr, que é o Lord Lothian, né, são nomes, se você viu a série sobre, né, o livro já, o Estabelecimento Anglo-Americano, esses nomes já vão soar familiares para você, né. E ele fala assim, isso foi feito, né, vamos dizer, a mando, né, do Lord Milner, tá? Que era, vamos dizer, o principal responsável do testamento do Cecil Rhodes, tá? Então, o Cecil Rhodes, ele começou isso ainda no final do século XIX, né? Esse grupo secreto, né, essa rede, vamos dizer assim, ele também maçônico, né? Tudo a gente não pode esquecer, não deixar de esquecer isso, né? Inclusive ele queria que fossem feitos né, essa estrutura dele que ele construiu fosse feito no modelo tanto dos maçons quanto dos jesuítas, né? E o Cecil Rhodes, então, quando ele está para morrer, ele outorga toda a autoridade dessa estrutura que ele criou, né, para o Lord Milner, tá? Que continua isso por mais algumas décadas, né? Então, ele fala assim, né? Então o Lord Milner, ele era o principal, vamos dizer, responsável, né, a fundação do Cecil Rhodes, né? Por 2 décadas seguintes, né? Então de 1905 até 1925. E o propósito original desses grupos foi buscar, vamos dizer, criar uma federação, né, mundial da língua inglesa, tá? Então, não é à toa que o inglês é a língua franca no mundo, a língua nos negócios, a língua no entretenimento, né? Por quê? Porque isso foi feito propositalmente, tá, pessoal? Não é à toa, as coisas não acontecem à toa, por que de repente, né? Não, tinha um objetivo, né? Segundo, então ele fala, olha, segundo o que foi determinado pelo Cecil Rhodes, né?
que viveu de 1853 a 1902, tá? E então essa rede, pessoal, organizacional, econômica, ela muito dela foi implementada inicialmente por esse grupo do Cecil Rhodes, tá? A gente tem que entender isso antes do FMI existir, antes do Banco Mundial, antes do Banco de Acordos Internacionais. Tudo isso foi criado por essa galera, tá? Inclusive a Liga das Nações, inclusive a ONU, pessoal. Toda essa iniciativa que a gente, né, vê no século passado, pós Segunda Guerra, a grande maioria, né, tirando a Liga das Nações e o Banco de Acordos Internacionais, que acho que é de 35, se eu não me engano, a fundação, foram, mas de qualquer forma, foram criados, né, uma parte a partir da Primeira Guerra Mundial e depois a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, porque eles criaram esses conflitos, né, mundiais para já ter esse argumento de um mundo unido, né, um mundo sem exército, sem, né, um mundo, se tiver todo mundo, um governo só, vai ter paz, né? Esse é o grande, né, o grande papinho, é o que contam nas escolas, né? Aí as pessoas, não, é verdade, né? Então vamos, né, vamos ser a favor do desarmamento. Aí quando desarma a população, né, a população não consegue resistir, né? Toda implementação do comunismo sempre, né, fala isso, né? Vamos desarmar a população. Continuando, então, por volta de 1915, né, esses grupos da mesa redonda eles já existiam em 7 países, incluindo Inglaterra, África do Sul, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia e também uma organização, vamos dizer, nos Estados Unidos, tá? Então ele cita aqui as pessoas, né, que já estavam participando, inclusive já tinham criado uma fachada cristã, né, que era o Christian Science Monitor, que era uma publicação lá, de novo, já infiltrando, né, porque a gente precisa subverter a cultura, porque senão, né, a população vai ter muita resistência de aceitar, né, os nossos planos. Então a gente se esconde, se traveste de cristãos e ali começa a promover, né, a nossa agenda, com um discurso de fachada. Então a gente sempre tem que ter cuidado com essas coisas, né? Vamos continuar aqui. Então, dinheiro, né, para, vamos dizer, as suas mais diversas atividades, né, a ramificação em vários setores da sociedade, da economia, né? E o dinheiro também para essas organizações veio originalmente de associados e de discípulos, seguidores do Cecil Rhodes, né? E principalmente na fundação do Cecil Rhodes, né? E também por associados riquíssimos, né? Muitas famílias banqueiras, tá, associadas, como por exemplo ele fala a família Bate, né, que veio também do Sir Abe Bailey, tá, e a partir de 1915 da família Astor, né, os banqueiros Astor. Então, a partir de 1925 também houveram contribuições substanciais, né, de indivíduos muito ricos, né, de fundações e de empresas associadas com essa fraternidade banqueira internacional, especialmente a família Carnegie, né, o Carnegie United Kingdom Trust, tá, nos Estados Unidos, e outras organizações associadas como o Banco JP Morgan, tá, a família Rockefeller, a família Whitney, tá, os associados do Lazar Brothers, né, e também os associados do Morgan Grenfell Company, tá? Então, está citando alguns nomes que a gente já faltou também, Vanderbilt, mas ele já citou antes, né? A família Vanderbilt. Então, pessoal, às vezes, né, quem vai para Nova York, quem já foi para Nova York, né? E de repente você vê museus, né? Museu, né? Ou casas de espetáculo, né? Então você tem o Carnegie Hall, entendeu? Oh, que lindo, né? Os patronos da educação. É tudo fachada, pessoal, tá? Tudo fachada, né? Museu Guggenheim, a família Guggenheim também, né? A ONU, maravilha, olha só, os Rockefeller deram. Então, pessoal, a gente tem que entender que não.
como eu já li, né, também no livro lá da indústria da droga, muitas dessas famílias ficaram, né, bilionárias participando do lucro da droga, pessoal, né? Bancos sendo usados para lavar dinheiro, né? Além de outras coisas, né? Bom, vamos continuar aqui. Não, só para a gente entender como o mundo funciona, né? Que a gente não... Ah, não, nossa, olha só, né? Que prestigioso, né? São filântropos, né? É gente que... Olha aqui, não, pessoal, é gente que... para validar a sua imagem pública, né? Eles ajuda aqui, vamos né, fazer um museu aqui, geralmente em homenagem a eles mesmos, né? Para levar o nome deles mesmos, mas assim, no fundo, pessoal, de novo, eles não estão nem aí, né? A população é gentalha, é gado, né? Para essa elite aqui. Então, vamos dizer, a espinha dorsal, né? O centro dessa organização, ele cresceu junto, vamos dizer, de um sistema financeiro de cooperação que já existia. Então, por exemplo, através do banco do Morgan, né, do JP Morgan, em Nova York, tá? Com um grupo de banqueiros internacionais em Londres, liderados pelos irmãos Lazar, né? Então, o próprio Lord Milner, em 1901, ele recusou uma oferta fabulosa, que na época valia $100 mil por ano, para se tornar um dos 3 parceiros do Banco do Morgan em Londres, tá? Em sucessão ao jovem JP Morgan, que se mudou para Londres, tá? Vamos dizer... Desculpa, que se mudou de Londres para se unir ao seu pai em Nova York, tá? Então, ao invés disso, né, o Milner ele se tornou diretor de uma série de bancos públicos, tá? E principalmente do Banco de Ações de Londres, tá? Que foi o precursor corporativo do Midland Bank. Bom, né, você fala, poxa, mas eu não entendo nada de banco, desse sistema financeiro. É só para você, ouvindo, pessoal, entender que são os banqueiros, pessoal. É a galera que controla o sistema financeiro, né? E que eles têm uma história que remonta à nossa história de civilização, que, né, a gente volta até a tempos bíblicos, tá? O que Jesus falou, né? O único demônio que Jesus cita nominalmente na Bíblia é quem? Mamon, né? Que é a adoração ao dinheiro. Que essa galera, né, adorava já e que adora até hoje. O único ato de violência de Jesus, né, que a gente pode falar que ele foi, vamos dizer, né, enérgico, né, foi quando ele fez um chicote de cordas ali, ele quebrou a banca dos banqueiros, lá no templo, tá? Dos cambistas, dos banqueiros, pessoal. Então, a gente tem que contextualizar isso aí em vários segmentos, né? Vamos continuar. Então, ele, né, o Lord Milner, ele se tornou um dos principais, né, poderes financeiros e políticos na Inglaterra, né, com os seus discípulos estrategicamente colocados, né, por toda a Inglaterra, né, em postos de poder, postos significantes, né, em toda a sociedade, assim, né, em cargos, vamos dizer, estratégicos, tá? Por exemplo, como na editoria do jornal The Times, né? O jornal London Times, é o principal jornal inglês. Então, a gente controla o quê? A informação. A gente vê isso hoje, até hoje aqui, pessoal. Por quê? Para a gente controlar a população. O que é a população, né? A gente conseguir direcionar a população segundo os nossos propósitos, né? Para o quê? Para a população não se rebelar, né? Não dar trabalho, né? Então, a gente cria a narrativa, tá? A editoria do The Observer, outro jornal, né? Então, a gente controla aqui, né? Então, eles falam vários postos administrativos, né? E até mesmo posições no gabinete inglês, que assessores da rainha, né?
da realeza, na época ainda era o rei, né? O rei Jorge, né? As ramificações que foram estabelecidas na política, na alta finança, né, no alto sistema banqueiro, não é, pessoal, não é o gerente do teu banco, não. É, pessoal, na presidência, né, na diretoria. E, olha só, nas universidades de Oxford e de Londres, tá? E nos jornais, nas revistas, tá? No serviço civil, tá? Na burocracia, no serviço social, tá? E também, principalmente, olha só, aqui né, no final, as fundações livres de impostos. Então, de novo, né, por que essas famílias fazem fundações, né? Ah, vamos promover a cultura, a educação, né? Daí, tudo bem, né? Pagam, né? Fazem ali um museu, fazem uma ópera, fazem uma... que tem que fazer alguma coisa, mas principalmente por quê? Porque daí o pessoal não paga imposto, né? Livre de taxação não, nós temos a fundação aqui, tá? Então, ele fala mais ou menos no final, né, da guerra, em 1914, né, ficou claro que a organização desse sistema, né, ela tinha, vamos dizer, se estendido de uma forma enorme, tá? Então, eles, inclusive, usaram a guerra para, de novo, né, amplificar esse controle, né, criar esse sistema, começar a criar essa malha, né, para controlar, na verdade, o mundo, né, esses mecanismos de controle financeiro do mundo, tá? Então, ele fala, né, novamente, essa tarefa foi, vamos dizer, confiada ao Lionel Curtis, que estabeleceu na Inglaterra, né, e também em cada, eles falam domínio, né, em cada desses países, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, né, esses países que ainda servem a coroa britânica, né, vamos dizer, organizações de fachada para o grupo da mesa redonda que existia em cada país, tá? Então, eles tinham esses capítulos, vamos dizer assim, né? Esses escritórios locais, né? Que eles criavam sempre alguma coisa, alguma associação, alguma coisa de fachada, que na verdade estava funcionando esse grupo, que é como se é basicamente um grupo espião, né? Nesse cada país, porque não tá, vamos dizer, muitas vezes subvertendo, inclusive, né, a política nacional, né, eleição, tudo isso para o quê? Sempre para dirigir, né, esses países e a sociedade, né, desses países para os seus alvos, né, para o seu controle. Então ele fala, essa fachada, peraí, deixa eu só virar aqui. Essa fachada organizacional, né, chamada o Instituto Real de Relações Internacionais, né, vamos lembrar que de novo, né, quem que criou, né, o curso, vamos dizer assim, né, se um jovem vai estudar comércio exterior, relações internacionais, tá? Eu lembro, alguns amigos, e aí, você vai fazer faculdade de quê? Eu quero fazer relações internacionais, né? Comércio exterior. Tudo isso, pessoal, foi criado por eles, tá? Estabelecido por eles. Então, eles criaram, né, o Instituto Real de Relações Internacionais, né? Que tinha o seu núcleo, né, em cada uma dessas áreas, né? Vamos dizer, eles tinham um submerso, ele usa a palavra, né? Uma mesa redonda, tá? Então, o nome de fachada, né, esse nome prestigioso, né, no Instituto Real de Relações Internacionais, e aí por trás estava funcionando, na verdade, uma fachada para o principal, que era o seguinte, vamos promover, né, o globalismo, né, com o nosso controle, o nosso controle banqueiro. Vamos, de novo, pessoal, alguém elegeu essas pessoas? Né? Houve algum tipo de processo democrático para esses caras terem o controle da sociedade? Né? Não. Né? Mas aí que tá, eles se infiltram nos países, né? Daí começam a se mobilizar para, tanto de uma forma governamental, vamos dizer, através de lobistas,
se infiltrar em partidos, né, conseguir, vamos dizer, subvencionar a campanha de alguns políticos que vão obedecer, não só políticos, né, às vezes pagar educação inclusive de juízes, né, fazer isso também no setor privado, entendeu, né, vamos dizer, através de suborno, né, com empresas, tá, basicamente controlar a economia, né. Então, em Nova York, era conhecido como o Conselho de Relações Exteriores, né? O Council of Foreign Relations, o CFR, tá? Que é o mecanismo deles. Então, por exemplo, né, vamos trazer lá do começo do século passado para uma notícia recente. Então, quando o Biden ainda era vice-presidente do Obama, no último mandato do Obama, quando teve o escândalo de que o filho dele estava recebendo dinheiro ali, né? O filho dele, que é um viciado em crack, estava lá na Ucrânia, tinha sido, vamos dizer, estava na diretoria da principal empresa de energia da Ucrânia. Eles tinham levantado um procurador para, enfim, levantar essa questão de, tipo uma lava-jato, né? E o Biden tem vídeo disso, né? O Biden, numa reunião do Conselho de Relações Internacionais, né? Tá lá o logo da CFR, tudo atrás do painel, né? Ele fala exatamente como eles pressionaram o governo ucraniano ao que assumir com o cara, né? Demitir o procurador, porque senão não viria dinheiro dos Estados Unidos, tá? Para a Ucrânia. Então, pessoal, é toda essa rede aí, tá? É toda essa rede. Então, e o Conselho de Relações Internacionais era o que? Uma fachada para o banco JP Morgan, por exemplo, né? Entre outros bancos, né? Enfim, aqui ele continua citando, né? Toda a ligação com Wall Street e tal, né? Mas é muito nome e acho que vocês não, né? Aí vamos pular um pouquinho aqui. Então ele fala assim: nessas bases, né? As quais foram originalmente financiadas, né? E isso remonta, né? O George Peabody, enfim, né, que no outro livro eu falei quem é, mas ele fala assim: isso cresceu no século XX, né? Assim, como essa estrutura de poder ela cresceu durante o século XX, né? Essa estrutura entre Londres e Nova York, tá? Então vamos imaginar, né, um mapinha aqui, né, os Estados Unidos e a Inglaterra. Então por isso que eles chamam o estabelecimento anglo-americano, né? Então esses dois pontos, né, essas duas capitais financeiras, Wall Street e Nova York e a City of London, não é nem London, mas City of London, que é aquela, né, aquela nação dentro da nação, né? A City of London tem o seu próprio prefeito, né? Eles têm uma série de regras ali que não é como mais ou menos o Vaticano, né? Que tem uma administração própria, enfim, que é o quê? Que são os banqueiros. Então eles têm essa ligação, tá? Que penetrou assim profundamente também dentro da academia, dentro das universidades, dentro da mídia, tá? Ele está falando assim, como que a gente vai controlar? Então eles entenderam, pessoal, há muito tempo que então a gente precisa controlar os jovens, a formação dos jovens, a educação, né? Por quê? Porque assim a gente consegue, além de doutrinar, né, a grande massa, a gente já identifica os expoentes, aqueles que, né, os jovens mais capacitados, os mais brilhantes, a gente já pega eles no começo, enquanto eles estão em formação, enquanto eles não têm muita informação, a gente já doutrina, né, e faz com que eles, a partir de então, fiquem subservientes a gente, tanto numa questão financeira, porque a gente vai dar bolsas, a gente vai pagar, né, por exemplo, como fizeram com o Bill Clinton, né? O Bill Clinton é um fruto dessa galera, né, da Fundação Rhodes, tá? E tem o site deles até hoje, é muito interessante você entrar lá e você ver a lista das pessoas que hoje, né, em 2021, 2022, são bolsistas deles. E se você, né, se recusa, depois quando você entende, quando cai a ficha, acabou, né, as portas se fecham, né? Como, né, quando eu li no livro lá do Estabelecimento Secreto da América, falando do Skull and Bones, né? De novo, né, você entrar na Skull and Bones geralmente é garantido, claro, que se você obedecer a eles, o teu futuro está garantido, né, nos principais
cargos de liderança do país em vários setores diferentes. Se você se recusa, daí você vai virar, né, sei lá, trabalhar numa empresinha, né, não vai, como, né, no caso lá no livro mostra, né. Então, vamos continuar, né. Então ele fala assim, eles se infiltraram, estão na vida acadêmica, né, tomaram conta das universidades, tomaram conta da mídia, tá, e também o que dá implementação de uma política externa, tá, principalmente controlando esses órgãos de política externa, né. Na Inglaterra, o centro era a mesa redonda, enquanto nos Estados Unidos era o banco JP Morgan, tá, e seus, vamos dizer, suas filiadas, né, em Boston, na Filadélfia, em Cleveland. Alguns exemplos dessas operações, né, dessa estrutura, são muito reveladores. Porque também houve vamos dizer, algumas coisas não programadas, né, alguns incidentes, ele fala assim. Então, por exemplo, né, eles criaram na Universidade de Princeton, né, nos Estados Unidos, vamos dizer, uma cópia, tá, desse grupo da mesa redonda, como existe lá em Oxford, tá, no All Souls College. No livro do estabelecimento anglo-americano eu falo muito de Oxford, né, do All Souls College e tudo. Então eles tentaram fazer a mesma coisa lá em Princeton. Essa cópia, né, chamado Instituto de Estudos Avançados, tá, ou mais conhecidos talvez como o refúgio, tá, né, o lugar, olha só, onde o Einstein, o Oppenheimer e o von Neumann e o George Kennan, né, criaram, pessoal, a bomba atômica, né, o Projeto Manhattan, tá? Isso foi organizado pelo Abraham Flexner, tá, da Fundação Carnegie e também vamos dizer, da direção educacional da Fundação Rockefeller, tá? Então, olha só, pessoal, a criação da bomba, tá, foi feita num lugar, né, lá em Princeton, organizado por eles, tá? Então, você vê como, pessoal, eles moldam a história do mundo, porque, né, o desenvolvimento da bomba nuclear, isso mudou a história do mundo, né? E não, olha só, não haveria Guerra Fria se não houvesse a ameaça nuclear. Era necessário a Guerra Fria. Depois, a gente já falou aqui, né, como eles, né, mesmo enviaram essa tecnologia para a União Soviética, né? Para o quê? Para criar essa polaridade, né? Porque se eles não tivessem tecnologia nuclear, só, né, o Ocidente, só os Estados Unidos tivessem tecnologia nuclear, então você não teria Guerra Fria, né? Você não ia ter, ia ter só um lado, né, dominante. Então, pra você ter a dicotomia, você precisava ter os dois. Mas, enfim, né, ele fala assim, o braço americano, né, desse estabelecimento inglês, entre aspas, estendeu muito da sua influência através de 5 jornais americanos, o New York Times, tá, o Herald Tribune, lá de Chicago, o Christian Science Monitor e o Washington Post e o Boston Evening, tá? Ele fala, na verdade, né, o editor do Christian Science Monitor, ele era o chefe, ele era o principal correspondente americano de forma anônima do Round Table, tá? E o Lord Lothian, né, que era o editor original do Round Table, e depois também secretário da fundação do Cecil Rhodes, era embaixador em Washington, tá? E ele era, vamos dizer, um frequente escritor do Monitor. Por quê? Porque o editor era anônimo, você não, né, era anônimo, mas ele aqui traça, né, o Carol Quigley traça aqui a ligação para a gente ver que talvez, né, o editor era o próprio Lord Lothian, né?
Então, vamos dizer, essa rede internacional, né, na qual esses grupos dessas mesas redondas foram formados, vamos dizer, em núcleos semi-secretos ou secretos, né, através do Instituto de Assuntos Internacionais, ele tinha se estendido também para uma terceira rede em 1925, organizada pelas mesmas pessoas e pelos mesmos motivos. Ele fala, novamente, né, a mente principal, né, um mastermind, assim, o cérebro da organização era o Lionel Curtis, né, que esteve, né, nas primeiras, vamos dizer, quando, né, os grupos da mesa redonda foram criados e também quando o Instituto de Assuntos Internacionais foi criado, né? Então, pessoal, basicamente é o quê? São as mesmas pessoas, tá? E é interessante que no livro, né, aqui ele não entra nesse detalhe, mas no livro que eu li antes para vocês, do estabelecimento anglo-americano, eles casam entre si também, as famílias casam entre si, tá? Isso que lá ele entra em mais detalhe nessa questão. Então, pessoal, vários desses jornais existem até hoje, tá? E são todos jornais globalistas, o New York Times, né, Washington Post, né? Então eles controlam a mídia. Agora, né, naquela época não tinha TV ainda, né? Agora, sem falar nos canais de televisão, sem falar, né, na questão do controle da internet, das redes sociais, né? Então ele fala assim, olha, o principal objetivo dessa organização elaborada, semi-secreta, era, de certa forma, ele fala assim, louvável, olha só, era coordenar as atividades internacionais, tá? E, vamos dizer, os objetivos, né, de todo o mundo da língua inglesa em um só, tá? Então, coordenar todos os países de língua inglesa para eles terem um só objetivo. Trabalhar para manter a paz, né? Para ajudar, né, áreas atrasadas, coloniais, né, subdesenvolvidas, para avançar elas, né, em direção à estabilidade, à lei, à ordem, né, e à prosperidade, dentro das linhas, de certa forma, parecidas àquelas ensinadas, né, em Oxford, na Universidade de Londres, tá? Então, tudo isso é, né, de novo, papinho, o quê? Para a gente exercer um controle, né? A gente implementar nossa estrutura de controle, principalmente em país de terceiro mundo. Então, depois que o FMI foi criado, né, depois da Segunda Guerra, era o quê? A gente controla através de dívida, né? Basicamente agiotas internacionais. A gente, né, endivida esses países, né? Porque para a gente vai ficar tendo commodity. Pessoal, é simplesmente trocar a nomenclatura, né, do que era colonialismo antes, a gente muda agora para, não deixa de ser um colonialismo, só que através de outras vias, né, através de uma via econômica. Então ele fala assim, era esse o grupo de pessoas, né, os quais a riqueza e a influência era tão enorme, né, e excedem tanto, né, o nosso entendimento, que eles, vamos dizer, providenciavam a maior parte da estrutura de influência, nos quais, olha só, os simpatizantes do comunismo, tá, e os companheiros, eles tentaram implementar nos Estados Unidos nos anos 30, na década de 30 do século passado, né? Ele fala assim, e era muito bem reconhecido, tá, de que o poder energético que esses esquerdistas exerciam nunca foi um poder deles, tá?
ou um poder do comunismo, mas na verdade era o poder desse grupo financeiro internacional, tá? E a partir do momento que a raiva e a desconfiança da população americana foi levantada, né? Como ele fala aqui, aproximadamente em 1950, era, vamos dizer, muito fácil você excluir, né? Você, vamos dizer, ir atrás dos simpatizantes comunistas, né? Agora, o problema é que, de novo, essa galera era só de fachada, né? Você poderia ir contra os simpatizantes, aqueles que foram doutrinados, né, e tal. Agora, a estrutura de poder continuava, permanecia, que eram os banqueiros. Eles usavam simplesmente os comunistas para avançar a agenda o quê? De um governo global, tá? Então ele fala assim, olha, logo se tornou claro, né, de que pessoas de imensa riqueza, né, eles ficariam, vamos dizer, não muito contentes com as investigações que estavam acontecendo, né, no Senado e no Congresso americano, tá, durante os anos 50, para o que ir atrás do comunismo, né, que durante os anos 50 houve uma onda cultural muito forte contra o comunismo, né. Então ele fala aqui, olha, pessoas muito ricas, na verdade os próprios banqueiros, né, eles não estavam gostando nada disso, né, de na população tá esse movimento, né, contra o comunismo, né, e eles querendo, né, que houvesse investigações, né. Então ele está falando que eles não queriam que essas investigações fossem muito longe, né, e que os jornais mais respeitados, entre aspas, do país, né, que eram, na verdade, aliados muito próximos, eram controlados por esses homens de riqueza, né, esses homens, né, esses banqueiros, né, que esses jornais não ficassem muito animados sobre as revelações feitas, tá, durante essas investigações, tá, em termos do que poderia, vamos dizer, controlar qualquer pudesse influenciar qualquer processo eleitoral, né? Eles pensando, porque de novo, né? Eles apoiam os candidatos deles, então eles falam assim, não, né? Os jornais, né? A gente, né? Basicamente bate um fio para os jornais e fala assim, olha, para de cobrir isso aí, né? Ou não dá muita ênfase, porque a gente não quer que isso seja divulgado, porque a gente tem os nossos candidatos, a gente não quer que essas pessoas sejam expostas, né? É muito interessante como, pessoal, a metodologia é a mesma. A gente vê isso aqui no Brasil, né? É muito, muito engraçado, né? Engraçado porque é triste, né? Rir para não chorar, mas... Então ele fala assim... Então, né, que eles não fizessem, não publicassem muito isso, né? E foi interessante, né, assim, as reportagens mostrando que as associações de esquerda, né, que tinham, vamos dizer, uma ligação, né, com as fundações, né, que eram isentas de... Muito interessante, né? Porque que a grande parte das ONGs são ligadas a grupos da esquerda, né? Então aqui no caso, essas fundações, como até hoje, né? Fundação dos Soros, né? Open Society. Então você fala, peraí, o cara é um banqueiro, não é um contrassenso, um banqueiro, né, um bilionário, um investidor, um cara capitalista, promover tudo que ele promove é de esquerda. Não seria um contrassenso, pessoal, né? Se a gente ficar, né, conforme o que a história oficial diz pra gente, você não entende, né? Você não entende nada disso. Então ele fala aqui, olha, então essas associações de esquerda, né, que elas estavam ligadas a essas fundações de isenção fiscal, né? Esse documento que foi publicado em 1954, ele foi, vamos dizer, abafado, tá? Você tenta que a imprensa não fala nada, não dá nada, então que a população não fica sabendo, né? Isso é abafado.
imagina isso na época, imagina hoje com rede social, né, pessoal? Porque como eles têm a capacidade de controlar a informação. Ele fala, 4 anos depois, né, teve um comitê RIS, né, no Conselho Geral lá, que escreveu, chocado, né, mas ele fala, não chocado pra gente, né, um livro sobre esse assunto chamado Fundações, tá? Seu poder e influência. Então ele fala aqui também da questão de Harvard, né, como... bom, ele cita uma série de nomes aqui que também não vou me deter nisso aqui, porque senão a gente não anda. Bom, ele fala assim, o Jerome Green, né, que é um símbolo, tá, dessa influência, tá, desses institutos, né, do Instituto de Relações Pacíficas. Lembra, no vídeo passado a gente falou bastante do Instituto de Relações Pacíficas. Ele fala aqui da influência dele em Wall Street, tá, e dessa relação de Wall Street com o Instituto e né, os dois, essa relação, vamos dizer, ilegal, na verdade, né? Ele fala, ele, né, também é um símbolo do relacionamento entre os círculos financeiros de Londres e aqueles dos Estados Unidos, tá? Principalmente Wall Street, que reflete uma das mais poderosas influências do século XX, tá? Nos Estados Unidos e na história mundial. Os dois polos, né, desse eixo de língua inglesa, que muitas vezes tem sido chamado, de certa forma até, de uma forma jocosa, né, é o estabelecimento anglo-americano, tá, que é o título de um livro que ele escreveu. Ele fala assim, mas, né, existe um considerável grau de verdade atrás dessa piada, né? Porque eles falavam, isso é teoria da conspiração na época já, né? O estabelecimento anglo-americano, né? Isso é coisa de gente maluca, né? Ele fala o contrário, ele fala que não, né? Existe uma verdade que reflete uma muito real estrutura de poder. E é essa estrutura de poder, né, da qual a direita, ele fala direita radical nos Estados Unidos, tem atacado por anos na sua crença de que eles estão atacando os comunistas, tá? Ele fala, isso é particularmente verdade quando esses ataques são direcionados, como eles frequentemente dizem, ao socialismo de Harvard, tá? E aos jornais de esquerda, como o New York Times e o Washington Post, ou como fundações, tá? Ou estabelecimentos e seus estabelecimentos dependentes, como o Instituto Internacional de Educação. Então, pessoal, ele fala assim que realmente a direita, ele usa um vocabulário que é direita radical, né? Não, né? Se é direita não precisa ser radical, enfim. Mas ele fala assim, eles já tentavam atacar essa estrutura de poder, mas ele está falando assim que essa direita não entendia que não adiantava se atacar simplesmente as fachadas, né, as instituições de fachada, que na verdade eram aquelas que eles conseguiam ver só, porque no fundo, pessoal, era quem está aqui em cima, né, que manda, eram os banqueiros. Então, os banqueiros criavam essas instituições aqui embaixo, né, através de quê? De jornais, através de, se infiltrando nas universidades, né, aqui os socialistas de Harvard, né? Então, você fala, mas peraí, então o cara Harvard, né, você vai fazer um curso em Harvard, você não sabe que muitas vezes você está sendo doutrinado, né, na política globalista deles, né? Então, pessoal, vamos
continuar aqui. Aqui ele já começa a falar sobre a OTAN, né? Porque ele já começa a pegar de 1950 a 1957, tá? Então ele fala um pouco da Guerra da Coreia, né? Fala assim, olha, ele fala como né, na Guerra da Coreia o general MacArthur ele foi ordenado a não avançar, tá, pessoal? Porque basicamente eles poderiam ter ganho a Guerra da Coreia, mas de novo eles queriam que houvesse essa polarização, tá? Então ele fala assim, essa insubordinação, né, e vamos dizer uma aliança conjunta com a oposição republicana no Congresso chegou a um impasse em 5 de abril de 1951, quando, né, o líder dos republicanos no Congresso, chamado Joseph Martin, ele leu para o Congresso uma carta do general MacArthur, onde ele fazia, né, um ataque à administração do presidente Truman e suas políticas na Ásia, né? O Truman usou isso como uma desculpa para tirar o MacArthur, né, do comando. Apesar de que a sua real razão, né, era a sabotagem do general nos esforços americanos e britânicos em negociar para o fim da guerra, né, lá na Coreia. 5 dias depois, né, essa carta do MacArthur, né, ter sido lida no Congresso, o Truman tirou do general todos os seus postos de comando lá na Ásia, tá? E isso foi usado, né, pela oposição isolacionista como um grande triunfo, né, quando o MacArthur votou, né, porque, enfim, como se tivesse validado a oposição do MacArthur, né, então, à presidência do Truman, né. Então, os líderes republicanos falaram publicamente, né, em empichar o presidente, tá? O senador Nixon, né, ele queria, vamos dizer, censurar, através de uma censura do Congresso, né, do presidente e restaurar, né, ao general MacArthur nos seus comandos, tá? Dizendo que a remoção do MacArthur era, vamos dizer, se dobrar ao comunismo, tá? ao mundo comunista. O McCarthy disse ao presidente, o McCarthy disse que o presidente ele tinha feito a sua decisão enquanto ele estava bêbado. Enquanto o senador William Jenner disse, né, lá no Senado, né, entre aspas, esse país hoje está nas mãos de um grupo secreto que tem os seus agentes dirigentes, vamos dizer assim, os seus agentes dirigidos desde lá da União Soviética. Mentira, né? Os agentes são dos banqueiros lá nos Estados Unidos mesmo e na Inglaterra, né? Claro que você tinha toda essa questão de agentes, de espiões mesmo, mas o principal é isso, pessoal, que no caso que a direita americana na época achava que, né, esse grupo secreto, né, que controlava, né, a nação era de soviéticos e não de banqueiros internacionais, né? Enfim, o senador continua, né, no discurso dele, fala assim, nós devemos cortar, né, vão arrancar toda essa conspiração cancerígena, né, ou esse câncer, né, dessa conspiração do governo de uma vez por todas, tá? Então a nossa única escolha é empichar o presidente Truman, né, e, vamos dizer, revelar, né, qual é esse governo secreto, invisível, tá, que de forma tão sagaz, vamos dizer assim, conduziu tem conduzido o nosso país em direção à destruição. Tá? Então, pessoal, olha só, esse discurso aqui foi feito em 1951. Tá?
Então, pessoal, esse pessoal, eles começaram, né, há muito tempo atrás esse processo, né, e não é de hoje, não é de agora, só que agora a gente está vivendo o ápice disso porque está muito claro, né? Os caras agora em Davos, né? No próximo vídeo que eu vou falar, se a gente assiste, se a gente acompanha as palestras do que eles falaram em Davos, pessoal, é de cair o queixo, né, do controle, do nível de controle do que eles querem da população. De novo, né? Eles não vão precisar nem mais esconder democracia, fingir que existe democracia, né? Não, é o controle totalitário mesmo, né? Bom, vamos continuar aqui. Ele fala assim, no final, né, da guerra, o governo do Stalin na Rússia, ele estava firmemente estabelecido como nunca antes, né? Então, vamos dizer, ao final da guerra, o Stalin estava consolidado o poder dele na União Soviética. Tá? Então ele era o líder do governo, bem como o líder do Partido Comunista, né? E com o exército completamente subordinado à sua própria vontade. Tá? Então não tinha, vamos dizer, divisão de poder, né? Não tinha o que deveria ser, né? Não tinha assim, o legislativo, o executivo, o judiciário, não. Né? As forças armadas, não. Ele consolidava todo o poder na mão dele. Ele fala, o exército, ele, vamos dizer, exercia apenas um pequeno papel nos assuntos políticos, né, do país, mas o Stalin estava mostrando que o seu poder sobre sobre o grande expurgo de 1937, onde ele havia destruído pelo menos 5.000 oficiais, tá, em acusações falsas de deslealdade. Então, basicamente, pessoal, olha isso, tá? Ele matou pelo menos 5.000 oficiais do exército simplesmente da cabeça dele, né? Porque falsas, com certeza deviam ter alguns que se opunham a ele, né? A política dele e tal, podiam discordar, e outros que ele sim. Isso é um traço do próprio Stalin, né? Aquela coisa, o cara era paranoico com a questão de poder, então, né, os caras começavam a crescer, chegar perto dele, geralmente ele mandava matar, né? Então ele fala, em 1937 teve esse grande expurgo, né? Então, o que? Os militares, os caras falam assim, a gente vai obedecer, né? Porque senão a alternativa é morte, né? Então, os sobreviventes, né? Eles estavam debaixo de muito escrutínio, né? Estavam sempre vigiados, né? Tanto da polícia secreta, né? Das unidades estabelecidas da polícia secreta, né? Os Cheka, né? Por razões de segurança, através da sua organização e também, vamos dizer, pelos comissários dos partidos, tá? Os comissariados, né? A polícia secreta, debaixo, né, do Ministério de Segurança do Estado, era basicamente um Estado dentro do Estado, com as suas próprias forças armadas, incluindo divisões armadas, tá, de tanque, né? E eles tinham unidades completamente autônomas aéreas, tá? Então, imagina isso, pessoal. Então você tinha um exército e você tinha um exército dentro do exército, basicamente para controlar o exército, tá? E esse exército dentro do exército tinha seus próprios tanques, seus próprios aviões, tá? Então, olha só, né, a paranoia, tá? Eles controlavam milhões de prisioneiros, né, e de escravos, tá, dos campos de trabalho forçado, né? Controlavam, pessoal, as grandes empresas, tá? As empresas todas eram controladas pelo Estado. E também grandes áreas territoriais, né, principalmente no nordeste da Ásia. Então o Stalin, ele era isento, né, ele estava isento da autoridade dessa polícia secreta e ao mesmo tempo ele tinha sua própria polícia secreta dentro da organização do Partido Comunista, né? Porque os estatutos do partido em 1934 davam a ele vamos dizer, um aparato de uma polícia independente para o seu próprio uso dentro do partido, tá?
E isso era controlado pelo seu secretário pessoal, né, que era o general Proskrebichev. Tá? Então o partido, como a polícia, tinha muitas unidades, que eram chamadas de células. Em basicamente todas as indústrias, todas as empresas, você tinha sempre um espião do partido. Tá? Também nas fazendas coletivas. Então, basicamente, em toda atividade econômica, tá? Lá na União Soviética na época, sendo indústria, sendo agricultura, você sempre tinha o quê? Você sempre tinha agente do governo, espião do governo lá para quê? Para fazer com que as pessoas, né, ficassem com medo, que as pessoas, né, não desobedecessem o partido, né? E também o que? Em bairros, tá? Nos bairros. E eles criavam, pessoal, através num sistema de hierarquia, né? Começando nos bairros, para depois nas cidades, depois nas regiões, depois nas províncias, tá? Basicamente esse sistema de vigilância, onde os cidadãos se autovigiavam, né? E o Stalin, ele praticamente acabou com qualquer possível oposição ao poder dele, né? Ao encorajar divisões e rivalidades, não só entre as diversas hierarquias de poder, né, que né, desciam dele, iam descendo até o povo, tá? Mas também, e que ele fala, né, em todo partido, também no exército, na polícia e também na vida econômica, tá? Mas também ele fala em qualquer hierarquia, né, em qualquer tipo de hierarquia, ao encorajar, vamos dizer, uma ambição de buscar subir passo a passo, né, essa hierarquia através de vagas criadas por esses expurgos periódicos, tá? Então, pessoal, ele conseguia criar uma sociedade de controle através do medo das próprias pessoas de serem acusadas por outros, tá? Então, independente se você tinha feito alguma coisa, mais ou menos como o Alexandre Solzhenitsyn, né, que foi enviado para o Gulag, né, escreveu o Gulag Arquipélago, ele era pró-governo. Mas então, para deixar medo na população de tempos em tempos, eles faziam um grande expurgo. Tá? Independente se você era fiel ao partido ou não, simplesmente para deixar as pessoas com medo. E, por outro lado, eles criavam esse sistema, olha, fala assim, você só vai poder ascender socialmente se você denunciar alguém e essa pessoa for enviada para o campo de consideração, para um gulag, né? Então, todo mundo ficava o tempo inteiro, pessoal, é basicamente o que o George Orwell escreveu no 1984, né? A melhor forma de controle é essa, porque a população se vigia, né? É o que hoje eles estão fazendo com a rede social, né? Fazer com que a população se cancele, que a população, né, a própria população se... Né? Então a ambição, vamos dizer assim, de não é se você trabalhar, se você for o mais, né, produtivo, mais, sei lá, pontual, capaz, né? Não. Se você for o mais, o robozinho mais perfeito do partido, e claro, se você ficar prestando atenção em quem que você vai denunciar, né? Para essa pessoa, né, ser mandada embora e você assumir o cargo dela. E ele fala, esses expurgos, né, não só abria, vamos dizer, um caminho para ascender, né, para os mais jovens, mas também para os homens mais cruéis, vamos dizer assim, para os homens mais... Então olha que problema, porque você cria um mecanismo que quem está no poder é quem é mais sem moral, é quem é mais sem ética, né? É quem não tem nenhum problema moral em realmente, sabe, denunciar alguém sem nenhum motivo, simplesmente para pegar o cargo dele, tá? Então ele fala vamos dizer, dentro, né, desses expurgos do partido, nesses expurgos entre 1924 e 1929, foram eliminados, né, geralmente através de morte, né, geralmente eram, né, assassinados, a maioria dos antigos bolcheviques, aqueles que participaram da Revolução Russa de 1917 e debaixo do comando do Lenin, né?
e que também, alguns que inclusive já eram membros do partido antes da Revolução de 1917. Aí, entre 1929 e 1934, usando uma nova, né, geração, né, um grupo de mais jovens, né, o Stalin matou 10 milhões de russos, segundo a sua própria estimativa, tá? No seu esforço para estabelecer as fazendas coletivas. É basicamente, né, se deixasse o PT com o MST aqui no Brasil. Né, os kulaks. Então, mataram. Então, pegava as famílias que tradicionalmente eram, né, os fazendeiros e mata. E vamos fazer uma reforma agrária aí forçada, ignorante, né, porque você está pegando gente da cidade que não sabe plantar, que não sabe lidar nada com terra, e você vai botar lá e o resultado disso foi o Holodomor, né? Ele continua falando assim, olha, o segundo grande expurgo, né, de 1934 a 1939, né, matou uma grande parte dos stalinistas que haviam ajudado ao Stalin tomar o poder, tá? E aproximadamente 5 mil. Então, basicamente, a lógica era assim: se esses caras me ajudaram a subir o poder, né, talvez eles achem que eles tenham qualquer tipo de participação no meu governo. Entendeu? Então eu não quero ficar, eu não tenho que dever nada. Esse povo não, né? Eles não têm que achar que participaram em nada. Então manda matar, né? O terceiro grande expurgo, né? Que estava, vamos dizer, sendo tomando forma no final de 1952. A intenção era eliminar o resto dos stalinistas que haviam subido até a posição de poder na sucessão dos antigos bolcheviques, né? E ele já era, vamos dizer, um grupo que estava, né, meio que acabando, né? Devido vamos dizer, à sede insaciável do Stalin por sangue, né? Porque ele, enfim, toda hora ele estava mandando matar os assessores deles, né? Então, pessoal, será que a gente vai mais um pouco? Bom, vamos continuar então mais um pouquinho. Fala assim, olha que interessante isso, né? Aí já começa a falar quando o Khrushchev ele começa a surgir, né? Lá, né, no governo, né? Então, um esquema, por exemplo, né, que talvez tenha sido associado ao Khrushchev, mas que foi vetado pelo Stalin em 1952, era a distribuição, né, de pessoal e de maquinaria para, né, o setor rural. Eu quero ler isso porque eu acho interessante o nome, né? A sigla, que é as estações de tratores, vamos dizer que é MTS, é quase MST, MTS, tá? Nas fazendas coletivas, e, vamos dizer, em uma só tacada, aumentar, vamos dizer, aumentar, né, a produção local, tá, através dessas máquinas, né, dentro das fazendas coletivas. Essa sugestão foi bloqueada pelo Stalin, tá, como se sendo um passo, um regresso do socialismo. Tá. No seu lugar, ele sugeriu de que os camponeses, né, que um incentivo ao trabalho dos camponeses no seu lotezinho privado, para que a produção deles fossem vendidas num mercado, que ao invés de serem vendidos no mercado privado, pessoal, que fossem destruídos, tá? Através de forçar com que os camponeses não tivessem acesso a nenhum mercado ou até mesmo ao dinheiro e forçar a eles, né, que, vamos dizer, que qualquer produção, qualquer excedente de produção, porque eles tinham cotas de produção. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, nessas fazendas coletivas, onde eles, né, as várias famílias tinham o seu lotezinho onde eles tinham que produzir, eles tinham
cotas. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a, quando excedia a cota deles, eles começavam a comercializar. Então, ele falou assim, não, a gente vai acabar com isso, mesmo que seja simplesmente em escambo, tá? Tudo vai ser do Estado. De novo, então, olha isso, o Stalin, então enquanto o Khrushchev está falando, não, a gente vai automatizar, né, trazer trator e tal para aumentar a produção, o Stalin falando, não só isso, porque ele via o quê? Que talvez um começo de um capitalismo, né, pessoal, de empreendedorismo, de livre iniciativa dentro da Rússia, porque de repente vai começar a ter lucro, eles vão começar a fazer troca, fazer escambo, né? E ele fala, não, a gente... Então, pessoal, olha a lógica, e está falando do quê? De comida, tá? Então, não tem que ter, vamos deixar a população faminta, né? Vamos deixar as pessoas na fila do pão mesmo, né? Porque assim a gente controla a população. Tá? Vamos encerrar por aqui hoje. O que eu acho sensacional, né, é que tem gente, pessoal, que defende essa galera aqui no Brasil, defende em universidade, né, defende em palanque, tá? Quer reproduzir esses modelos aqui no Brasil ainda hoje, pessoal, em 2022, quando isso, pessoal, quase 100 anos atrás já se mostrou fadado ao fracasso, né? Então, de novo, né, eles vendem uma imagem, né, uma utópica, ideológica, né, que é tudo mentira, pessoal. Que é tudo, que o problema é a juventude, né, que hoje eles entenderam muito bem que a guerra é cultural, porque no campo econômico já está mais do que provado que é falho, né? Mas, de novo, quando você mora num país capitalista, que as pessoas têm acesso ao consumo, né, têm acesso à infraestrutura, as cidades funcionam, né? Você aperta o botão, a luz acende. Porque não é como na Coreia do Norte que tem racionamento de energia, por exemplo, né? Então você não tem referência do que seria a sua vida sem esse sistema. E daí, qual que é a doutrinação? Não, é porque, né, é tudo cultural. São as agendas, né? Por isso essa doutrinação da juventude, né? Através de todas as questões de sexo, de libertinagem, na verdade, né? Porque para pegar esse jovem e doutrinar ele, né? Eles, claro, vão ensinar uma história que não é a história real, e ele vai comprar esse mundo utópico, onde, né, ninguém vai precisar trabalhar, mas todo mundo vai ter tudo. É basicamente, né, você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Né? Porque, né, eles já querem doutrinar para ser uma geração sem iniciativa, uma geração, né, subserviente, né? E controlada por eles, né, pessoal? E a gente tem que se levantar contra isso, né? Então, muito interessante, fazendo aqui um pequeno adendo, né? Eu assisti lá o filme Top Gun na pré-estreia, né, o final de semana retrasado, né? E fiz o vídeo sobre o Top Gun, já falando da importância do filme. E o que está acontecendo é o filme, a maior abertura de bilheteria de todos os tempos. Por quê? Porque ainda as pessoas estão sedentas por um conteúdo como esse. Quando, né, esse filme eu achei interessante porque mostra isso, que as pessoas não aguentam mais. Talvez, né, uma porcentagemzinha da população, né, e algumas pessoas na mídia, né, que tentaram já... Né, por quê? Porque o filme fala exatamente contra essa cultura da lacração, contra, né, a destruição do indivíduo, a destruição da masculinidade, né, contra a destruição da família, que é o que eles têm tentado fazer culturalmente para controlar a sociedade, só mais uma ferramenta de controle social, né, para eles tomarem o poder. Enfim, a Bíblia diz, pessoal, que isso vai acontecer, tá? Mais cedo ou mais tarde, esse governo mundial vai vir, né? A gente já viu eles falando que até 2025 a implementação desse sistema financeiro digital vai acontecer, onde eles vão controlar o nosso dinheiro, né? O que você consome,
quanto você consome, quando você consome, tá? Basicamente você perdeu sua liberdade completa, né? Você não, tá? Eles dizem que, né, o que você vai comer, quando você vai comer, aonde você vai ir, aonde você vai poder gastar, né? Acabou a liberdade. E de novo, pessoal, né? A Bíblia já fala tudo isso pra gente. Então, sempre lembro no final, né? Então a gente lê, né, as publicações deles, a gente, né, vê toda a questão do que está acontecendo no mundo, mas a gente sempre volta para a Bíblia, porque a Bíblia diz, né? E Deus fala que Ele é Deus exatamente porque Ele sabe o fim, né, pelo começo, Ele sabe das coisas antes das coisas acontecerem. Ele fala, não, isso eu provo que eu sou Deus, né? Então, assim, você tem que se decidir de que lado que você quer estar, entendeu? Se você quer estar... porque isso vai acontecer. Agora, eu quero estar do lado de Deus, eu quero me vender para esse sistema, né? E o custo de você fazer parte desse sistema é a tua alma, é o teu espírito, tá? Não tem como aliviar nisso aí, não tem como dourar a pílula. Literalmente isso. Você vai estar vendendo a sua alma, você vai estar se entregando para esse sistema. Agora, esse sistema que no final das contas vai ser destruído e você, né, teu espírito vai junto. Ou você pode estar com a vida, com a fonte da vida, com a fonte, né, com Deus. Isso é uma decisão sua. Então, agora eu quero ser, vamos dizer, um condutor, né? Eu vou te conduzir em oração aqui, para você entregar sua vida para Jesus, tá? Você fazer essa decisão hoje de dizer publicamente, tudo que a gente manifesta aqui, pessoal, já passa a ser público, né? Enquanto está no teu pensamento é privado. Você falou, mas não tem ninguém na minha casa, tem um mundo espiritual. Você está falando para o mundo espiritual. Então, Jesus falou, né? João 3,16, olha, você tem que confessar com a sua boca e crer no seu coração, né? Vamos ler aqui. E por isso que você tem que confessar com a sua boca, tá? Você tem que orar. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Então basicamente é isso. Se você acreditar em Jesus, né, no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, você vai ter a vida eterna, tá? Não através da tecnologia, do transhumanismo, como eles estão propondo, mas a real vida eterna, espiritualmente. Então eu vou te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração e ora assim. Senhor Jesus, obrigado, porque hoje é o dia da minha salvação. Hoje é o dia que eu entendi a minha necessidade de pedir perdão pelos meus pecados, confessar os meus erros, me arrepender de todo o mau caminho que me levava para longe de Ti e me converter, Senhor, acertar o meu caminho, para que eu ande em direção a Ti, pelo novo e vivo caminho criado através do Teu sangue, Jesus, derramado na cruz do Calvário, o único caminho que leva ao Pai, que leva a Deus. Obrigado, Jesus, pela salvação da minha alma, porque hoje o meu espírito renasce com o Teu Espírito Santo que passa a habitar dentro de mim. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha fazer morada em mim, venha controlar, Senhor, as minhas emoções, venha renovar os meus pensamentos, curar, Senhor, as minhas feridas, os meus traumas. Venha transformar, Senhor, a minha mente, Pai. Venha, Pai, renovar, Pai, todas as áreas da minha vida. Eu me entrego a Ti, Senhor, que não haja nada, Senhor, escondido. Não haja nada que não esteja, Senhor, iluminado pela Tua luz, Pai. Glória a Ti, Senhor. Porque todas as trevas vão embora, Senhor, quando o Teu Espírito Santo entra e ilumina, Senhor, a minha vida. Eu me entrego a Ti, eu faço um novo pacto, uma nova aliança, Senhor, superior no Teu sangue, Senhor. Uma aliança eterna, Senhor. E essa aliança, ela anula, Pai, ela quebra, ela desfaz todo o pacto que eu fiz
anterior, todo pacto que eu fiz com as trevas, Pai, que eu possa ter dado qualquer autoridade sobre a minha vida hoje, é quebrado, é renunciado, é desfeito em nome de Jesus e na tua autoridade, Senhor. No nome que é sobre todo nome, eu tenho liberdade, Senhor. Eu sou, Pai, hoje eu passo a ser livre, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu me libertas, Senhor. Glória a ti, Senhor. Eu te louvo pela salvação, pela tua graça, Pai, pela tua obra na minha vida. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro, me sela com o teu Espírito Santo da promessa. E que a partir de hoje eu peço que tu venha dirigir, Pai, os meus passos, venha me conduzir, venha me dar sabedoria. Eu peço, Pai, que tu dê ordem aos teus anjos a meu respeito e que tu, Senhor, cumpra o teu propósito na minha vida. Eu me entrego a ti, Senhor, para que o teu propósito seja cumprido na minha vida. Que a tua vontade seja feita, Pai, na minha vida como é feita no céu. Que seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu. E isso na minha vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça, pelo teu amor e pela tua obra na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia garante que você agora é um filho ou uma filha de Deus. Amém? Você foi arrancado ali do império das trevas, onde você era escravizado, e você foi liberto e você ganhou o status de filho ou filha de Deus. Amém? Então, compre uma Bíblia para você saber agora quais são os seus direitos e deveres, né? Como ser um cidadão do céu. Amém? Então, comece a ter uma disciplina de oração, uma rotina de leitura bíblica. E, claro, você tem que ser membro de uma igreja, fazer parte de uma igreja local, né? Tá dentro do corpo de Cristo, né? A gente não pode estar isolado, não. Você tem que fazer parte do corpo. Vão ter pessoas que vão te ajudar na nova caminhada, né? Mas tem que ser uma igreja que, pessoal, que pregue essa doutrina, tá? Não tem que ser, lembra aqui mesmo, ele falou, olha, tinha jornal de fachada cristão já há muito tempo atrás. Então, hoje ainda, pessoal, tem infiltrados, tem gente que quer se passar por cristão, mas não é, né? Porque não crê realmente no que a Bíblia diz, tá? Simplesmente está, né, usando o nome para tentar subverter. Então, as coisas mais óbvias é isso, né? Claro, não pode ser uma igreja que pregue comunismo, que pregue socialismo, que pregue questão LXTPO, nada disso, né? Óbvio, aí nem precisa falar. Agora, uma coisa um pouquinho mais sutil não tem que acreditar que Jesus é 100% Deus e 100% homem, para começar, mas isso é um bom começo, tá? Então, né, na igreja que você for, já pergunte, olha, né, o que vocês acreditam que Jesus é 100% homem, 100% Deus? Ou 100% Deus ou 100% homem? E se falarem já, não, alguma coisa já, né, de novo, agradeça e vá procurar uma outra igreja. Mas eu creio que, com certeza, o Espírito Santo peça, né, ore e peça, Deus, Senhor, me conduza, me dirija a uma igreja, né? Onde, e claro, né, a Bíblia diz que o quê? A paz de Deus é o árbitro dos nossos corações, né? Que você tem que ali sentir realmente Deus falando com você, não, esse aqui é o teu lugar, né? Para você estar ali em comunhão, a comunhão dos santos, amém? Então é isso, pessoal. A gente encerra o nosso vídeo de hoje. Vou novamente lembrar vocês dos meus quadrinhos, tá? Então entre em contato através dos links que eu vou deixar aqui embaixo, assim você recebe na sua casa, né? Ou para dar de presente, como uma dedicatória, tá bom? E por enquanto, né, ainda tem pôsteres aqui, tá? Levando o combo, e você também pode comprar, né, essas últimas relíquias aí, ainda acho que tem mais duas só, tá? As camisetas do Ômega. Então é isso, pessoal. Olha, quinta-feira a gente tem um novo vídeo. Até quinta e uma excelente semana para vocês. Deus abençoe. Tchau.